Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nesta videoaula nós vamos discutir então a respeito de sequenciamento de DNA, sobre a manipulação de dados então de sequenciamento de DNA. Muito bem, nós estamos aqui então no nosso Windows, que estamos utilizando para estas aulas. E inicialmente então nós vamos discutir a respeito de cromatogramas, então, que são gerados na eletroforese capilar no sequenciamento automatizado. Esses cromatogramas, então, ou mais de maneira mais correta, chamados de eletroferogramas, né? Esses cromatogramas nada mais são, então, como vimos, do que a representação das bandas na eletroforese capilar e que nos indicam, então, nos fornecem a sequência de nucleotídeos do DNA. Então, vamos analisar em mais detalhes esses cromatogramas. Então, aqui eu tenho uma série de cromatogramas que nós vamos analisar então ao longo dessa aula, desde o R01 até o R77. Então são 77 cromatogramas que nós vamos trabalhar ao longo dessa aula. Existem diversas ferramentas, existem diversos programas que permitem a manipulação desses cromatogramas. Aqui nós utilizaremos um programa chamado TREV, do pacote de programas, então, do Staden, né? O que nós vamos discutir, então? Nós vamos discutir em detalhes estes cromatogramas, então, que são gerados lá por cycle sequencing, pela técnica de Sanger automatizada. Vamos abrir aqui um desses cromatogramas. Só aumentando essa janela, então, aqui. E modificando um pouco aqui o espaçamento para que possamos visualizar melhor. De imediato eu vou para uma região intermediária aqui. E depois eu explico por quê. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma sequência de picos. Então, aqui graficamente coloridos, diferenciando em azul os picos de C, em vermelho os picos de T, preto os picos de G e em verde os de A, que estão indicados aqui embaixo. Isso não corresponde aos fluoróforos utilizados, é só um código de cores, então. A sequência de DNA, na verdade, então, lida de 5' para 3', da esquerda para a direita, como nós vemos aqui, é fornecida pela ordem desses picos. Então, se nós temos um pico correspondendo a C, seguido de um pico do T, seguido de um pico do G, outro pico de G, isso indica exatamente a ordem das bandas separadas por eletroforese capilar, que correspondem aos diferentes segmentos que foram estendidos pela polimerase com a incorporação de um didesoxi que terminou a cadeia. Então, essa fluorescência é a do fluoróforo lá na ponta da cadeia. Então, uma das coisas que normalmente se nota é que tem uma variabilidade na intensidade da fluorescência, ou seja, na altura dos picos. Isso não é relevante para a informação da sequência. O que nos dá a sequência de nucleotídeos
é a ordem dos picos, certo? É o ordenamento. Por que temos diferenças? Porque diferentes fluoróforos fluorescem com intensidades diferentes, por exemplo. Então, vamos analisar então essa região aqui em mais detalhes, por volta lá do nucleotídeo 300, a partir do primeiro nucleotídeo que pôde ser determinado nessa sequência. O que podemos ver aqui nessa região é que visualmente não temos a menor dificuldade em estabelecer a sequência de nucleotídeos de maneira manual, né? Não automatizada. Nós temos perfeitas condições sabendo qual é o código de cores aqui: C azul, A em verde, G em preto, T em vermelho. Então, não temos a menor dificuldade de ver a sequência de nucleotídeos com base na sequência em que esses picos aparecem, certo? Então, é isso que a análise automatizada que utilizaremos também fará, perfeito? Então, vamos agora voltar lá no início da sequência, vou até o início e mostrar algumas coisas relevantes aqui. Lá no início da sequência, se observa o seguinte. Vejam que quando se aproxima aqui, ó, abaixo do nucleotídeo 40, eu diria, os picos começam a ficar com menos intensidade, até que, a partir de um determinado ponto, não se consegue mais estabelecer qual é a sequência de picos, porque eles estão muito baixos. Isso é perfeitamente esperado de acontecer, porque os segmentos estendidos, esses picos enormes que aparecem aqui, isso é ruído lá no detector, certo? Isso aqui não é real, essa primeira parte. Então, o que se conclui disso é que, vejam que como funciona o sequenciamento. Aqui, à esquerda desta sequência aqui, para cá, em algum ponto, a sequência foi estendida a partir de um primer. Então, primeira coisa importante aqui, a sequência de nucleotídeos próxima do primer não pode ser determinada. Mas, como veremos, isso não é um problema também técnico. Mas precisamos ter em mente isso quando discutirmos algumas outras aplicações do sequenciamento. Então, aqui, a parte inicial da sequência não pode ser determinada. Os primeiros 20, 30 nucleotídeos. Isso, então, é inerente à técnica. Agora nós vamos lá, estou me deslocando nessa sequência. Estávamos aqui mais ou menos no meio do arquivo, por volta do nucleotídeo 300. Estamos indo 400, nucleotídeo 470, 480. Eu vou direto aqui para o final da sequência. Como pode ser observado visualmente, quando se olha essas sequências de pico, elas não têm a mesma qualidade dessas aqui, onde estão todos ordenados de maneira muito clara, né? Aqui a gente já tem alguma dificuldade com esses produtos de tensão maiores. Temos uma certa dificuldade, temos sobreposição de bandas, e isso tudo é inerente à eletroforese capilar, né? A técnica de Sanger, então, não há o que fazermos com relação a isso. Mas a questão, então, é o seguinte: nós temos que, de maneira automatizada, então, de uma maneira automática, determinar quais são as regiões que contêm sequências confiáveis das não confiáveis e descartar essas sequências.
Mas mais do que isso, nós precisamos estabelecer de alguma maneira a confiabilidade de que esse pico aqui que diz que é um T, realmente seja um T. Perfeito? Então, é isso que a gente vai inicialmente fazer. Vamos dar uma analisada ainda de maneira visual aqui nessa sequência. Então, neste cromatograma aqui, o que nós podemos concluir dessa inspeção visual aqui assim? Por que a gente acha que, esteticamente, diria até, essa região do cromatograma é bonita? Porque nós temos, veja o seguinte, os picos estão bem altos em relação à linha de base. Primeira coisa, esses picos estão bem altos. Outra coisa que a gente pode, outro parâmetro visual que a gente pode utilizar, esses picos todos são simétricos, ou seja, ele sobe, atinge lá um ápice e desce da mesma maneira. Raríssimas vezes a gente vê um pico que é assimétrico, né? Outra coisa, a separação entre um pico e outra é aproximadamente a mesma, né? Não existe um pico muito mais próximo do outro. Já adianto que isso, quando são dois nucleotídeos seguidos, isso é esperado de acontecer. Esses picos têm uma leve sobreposição parcial, por isso que isso não desce até lá antes de subir, certo? Que é o que está acontecendo aqui, ó, entre esse T e o próximo G. Tem uma sobreposição parcial, mas a separação de picos é nítida. Então o que nós precisamos é o seguinte, é estabelecer, com base nesses parâmetros, aqui que eu estava chamando de estéticos, mas não, que eles podem ser parâmetros matemáticos, porque toda essa informação que nós estamos enxergando aqui de maneira visual, na verdade é um arquivo digital. Isso aqui é a representação de números correspondentes à intensidade de fluorescência detectada por essa banda quando passou lá no detector do sequenciador automatizado. Então, isso tudo pode ser analisado, o arquivo já é digital, isso já pode ser analisado, então, por ferramentas de bioinformática que, por exemplo, podem analisar cada um desses picos procurando por esses parâmetros. Qual é a altura do pico em relação à linha de base, a separação do pico em relação aos picos adjacentes, né? Qual é a simetria dele e assim por diante, o grau de sobreposição, e isso pode ser utilizado para fornecer um número, um parâmetro numérico que corresponde ao grau de confiabilidade, ao grau de certeza de que aquele nucleotídeo que aparece aqui nesse pico é realmente ele mesmo, que ele existe, certo? Uma forma de fazer isso que se consolidou há muitos anos é uma ferramenta de bioinformática, então, que foi desenvolvida, chamada de FRED, né? FRED com PH. E o FRED, esse programa, ele analisa cromatogramas pico a pico, utiliza esses parâmetros, então, estatísticos e fornece um score de qualidade para cada um dos picos, para cada nucleotídeo. Esse score de qualidade, então, que é feito analisando os cromatogramas pelo FRED, ele fornece um número que é o Quality Score do FRED. Nós temos aqui, então, os valores, que é numa escala logarítmica, que vai de 10 a 60. O que significa um score 10 para um determinado nucleotídeo
num cromatograma? Esse score 10 significa que 1 em 10 nucleotídeos pode não ser correto. Ou seja, a acurácia é de 90%. Um quality score do Fred de 20 significa um nucleotídeo em 100 pode estar erroneamente determinado, o que nos dá uma acurácia de 99%. E assim por diante, 30 é 99,9%, 40 é 99,99% de certeza, até um score de 60, que é um número absurdo de 99,999%, certo? Do ponto de vista prático, qualquer score de qualidade superior, igual ou superior a 20, ou seja, 99% de certeza, é confiável, então. Como veremos mais adiante, além do score de qualidade em cada um dos cromatogramas, nós veremos que existe redundância de informação pela sobreposição dos cromatogramas, e esse grau de certeza, então, sobe, às vezes, a valores tão altos quanto esses aqui. Então, é isso o que o sequenciamento automatizado nos permite. Muito bem. Então, vamos discutir um pouco a respeito dos dados que nós temos aqui. Esses cromatogramas, esses 77 cromatogramas, então, eles correspondem foram selecionados, então, intencionalmente, correspondem a cromatogramas que foram obtidos por sequenciamento automatizado de insertos clonados em plasmídio. Primeira coisa. Então, todos esses cromatogramas são derivados do sequenciamento de insertos clonados num plasmídio bacteriano e depois sequenciados com os primers direto e reverso, né? Conforme discutimos a respeito da técnica de sequenciamento envolvendo insertos em plasmídios, porque podemos sequenciar ambas as fitas de maneira independente, né? E um outro dado importante aqui é que esses 77 cromatogramas foram selecionados porque todos eles estão são derivados de uma única região do genoma de um organismo que foi sequenciado. Então, todos eles aqui cobrem a mesma região. Por que isso? Para a gente poder retornar ao que foi discutido a respeito de bibliotecas genômicas e da sobreposição que pode ser estabelecida entre os diferentes clones, de maneira a determinar uma sequência completa a partir de segmentos menores. Muito bem. Então, já vimos o que contém cada um desses cromatogramas. Vou abrir aleatoriamente aqui algum outro cromatograma. Todos eles contêm a mesma, não a mesma sequência. São sequências diferentes. Eles todos contêm o mesmo tipo de dados, certo? Todos os cromatogramas, então, têm essa aparência aqui. Logicamente, nós não vamos analisar manualmente essas sequências. Claro que aqui podemos analisar e ver a sequência dos picos e derivar a sequência de nucleotídeos, que inclusive o próprio sequenciador automatizado já fornece isso aqui neste arquivo. Mas nós temos que fazer alguns outros tratamentos destes dados aqui assim, para aumentar a confiabilidade desses dados. Por exemplo, numa etapa inicial já, utilizando aquele programa ali, o Fred, que eu mencionei, para analisar pico a pico e fornecer o grau de confiabilidade de cada um deles. Certo. Então,
nós vamos utilizar alguns programas, algumas ferramentas de bioinformática para, de maneira automatizada, inicialmente analisarmos cada um desses cromatogramas. E o primeiro programa que utilizaremos chama PreGap4, então, PreGap4, que vai fazer o processamento desses cromatogramas. O que esse programa vai fazer? Essencialmente, ele vai primeiro determinar a confiabilidade de cada um dos picos, né? Estabelecer um valor numérico, então, para confiabilidade, e a partir disso, ele vai excluir aquelas regiões lá no início do cromatograma e lá no final que tem baixa confiabilidade. Então, essa é uma das tarefas deste processamento que nós vamos fazer. Uma outra coisa importante. Aqui estamos lidando com insertos clonados em plasmídio, que foram sequenciados a partir de um primer. Então, os primeiros nucleotídeos determinados, logo depois daquela região em que não se consegue determinar os nucleotídeos, os primeiros nucleotídeos, na verdade, são nucleotídeos do vetor e não do inserto. Isso é projetado para ser assim, de maneira que a gente consiga enxergar lá no cromatograma onde é que está a junção do inserto com o vetor. Mas também temos que remover a sequência do vetor para ficarmos só com a sequência do inserto. Então, vamos utilizar o PreGap4, esse programa, que vai fazer este processamento, então. Então, a primeira coisa, precisamos indicar quais são os arquivos que devem ser processados. Então, nós vamos aqui em adicionar arquivos. Vamos lá naquele diretório que contém os cromatogramas, né? Ctrl A para selecionar todos e Open. E aqui nós temos então listados aqui pelo programa os arquivos que ele vai processar, desde o R01.AB1 até o R77, são os cromatogramas. Muito bem. Próxima coisa que nós temos que fazer é configurar o modo de funcionamento do programa, configurar os módulos. É um programa modular, lembrando que esse programa foi projetado para gerenciar e trabalhar com dados de sequenciamento de genomas completos, então, milhares de cromatogramas simultaneamente. Nós aqui estamos subutilizando ele com um conjunto bastante reduzido. Então, configurar módulos. Isso aqui poderia ser pré-configurado, mas optamos por fazer toda a configuração aqui enquanto trabalhamos. Primeira coisa, nós temos que ligar aqui o Fred, que é o nosso analisador de qualidade, e desligar esse aqui que nós não precisamos. Esse programa também, aqui tem um outro módulo chamado Trace Format Conversion. Ele converte os cromatogramas, simplesmente ele zipa, faz um arquivo zipado do cromatograma que ocupa menos espaço. Isso é importante quando se tem milhares de cromatogramas. Aqui, esse módulo vai inicializar os experiment files. Em alguns minutos veremos o que é um experiment file, né? Além de inicializar, ele vai embutir dados dentro desses arquivos de experimento. E veremos também isso. Próximo módulo é o Quality Clip. Este módulo aqui instrui o programa a rodar esse subprograma e reconhecer aquelas regiões de baixa qualidade que vão ser cortadas fora. Por isso o clip, né? Próximo módulo, ele vai analisar as sequências de vetor e cortar fora também.
Sequencing Vector Clip. E aqui, mais um módulo procurando por sequências de vetor, e finalmente um outro aqui, que é do Cloning Vector Clip, que diz respeito ao seguinte: nós vimos lá em clonagem molecular que é possível duas moléculas do vetor se ligarem uma com a outra, além do próprio vetor se religar com ela própria. Ora, um dímero desses de dois vetores poderia ser encarado como o vetor sendo um inserto. Então aqui a gente tem que dizer para o programa qual foi o vetor que foi utilizado para ele não cometer esse erro, reconhecer a sequência do vetor. Então, aqui eu acho que eu esqueci de configurar aqui, neste módulo Sequencing Vector Clip, nós temos que dizer qual foi o vetor utilizado e qual é a endonuclease de restrição utilizada, em qual sítio do vetor foi feito. Então nós sabemos de antemão que foi utilizado o vetor PUC18 e foi clonado no sítio de SMA1, que, voltando à nossa aula sobre endonucleases de restrição, é um sítio com extremidade cega. Muito bem, PUC18, SMA1. E agora aqui, voltando, nós temos que indicar qual foi o vetor utilizado. Então aqui tem um caminho um pouco longo que nós temos que encontrar onde é que está o arquivo de definição, que está aqui em Share Staden etc Vectors. E aqui temos a sequência completa do PUC18, então, o nosso vetor de clonagem. Muito bem, está tudo configurado, então nós podemos processar estes arquivos. E nesta altura do vídeo, eu tenho que interromper rapidamente para abrir a porta para minha gata. Feito, gata liberada, podemos continuar então. Todos os cromatogramas estão aqui presentes, os módulos já foram configurados com os parâmetros conforme nós queremos, então é só clicarmos aqui em Run. O programa então indica as etapas que ele está realizando. Agora ele está analisando o cromatograma utilizando o FRED, convertendo os cromatogramas, inicializando os experiment files, esses aqui, quality clip, cada pontinho é um cromatograma processado. E feito. Então nós podemos inclusive olhar, isso aqui é um log, então esse log indica se teve algum problema em algum cromatograma, está tudo perfeito, né? Nenhum problema aqui. Então não precisamos mais do PreGap4, esse programa então já cumpriu com a sua utilidade. Agora, se nós olharmos aqui na nossa pasta onde tínhamos os cromatogramas, nós veremos uma série de arquivos extra. Esses arquivos iniciais todos aqui são arquivos de log, né, que são importantes quando se está lidando com uma massa muito grande de dados. Se tem alguma coisa errada, descobrir qual cromatograma e o que aconteceu. Nós podemos ver aqui que os faileds, tudo que tem falha, está com 0 KB, são arquivos vazios, então não tivemos nenhuma falha. Tudo perfeito. Agora vejamos o seguinte. Inicialmente nós tínhamos arquivos AB1, que são os arquivos que são originados lá no sequenciador automatizado. Veio de lá, ele que nos forneceu esse arquivo. E agora nós temos, para cada um, R01 AB1, nós temos um novo arquivo chamado R01 EXP. Esse aqui é um experiment file.
e também um R01ZTR. Esse ZTR é o cromatograma zipado, certo? Então, poderíamos, por exemplo, descartar esses cromatogramas originais, porque nós temos eles zipados, ocupando muito menos espaço. Nós vamos dar uma analisada nesses experiment files aqui, inicialmente utilizando um processador de texto simples, né? Um notepad, um processador de texto simples, porque esse arquivo é um arquivo texto, né? Com muita informação numérica, que não faz muito sentido, mas se analisarmos aqui, isso faz todo sentido, porque claramente é a sequência de nucleotídeos. Muito bem, vamos analisar rapidamente então aqui que tipo de informação está contida aqui nesse arquivo. Primeira coisa importante então é esta aqui é a sequência de nucleotídeos. E esses números todos aqui em cima são os valores de qualidade usando o score do Fred calculado para cada um dos nucleotídeos aqui embaixo. Então, associado com cada um desses nucleotídeos, nós temos um valor de qualidade. Vejam que então, lá no começo da sequência, esses valores são baixos, né? E lá no final também são baixos. Por quê? Porque tem sobreposição de picos, os picos estão mal formados, a altura do pico é muito baixa, todos aqueles problemas que nós vimos anteriormente. Então, por isso, nós temos esses valores de confiabilidade utilizando a escala do Fred, né? Os valores de o score de qualidade. Então, vejam que então aqui nós temos vários números muito altos, chegando a 56. Não sei se tem algum maior que 56, mas altíssima confiabilidade. Além disso, tem algumas outras informações aqui. Diz qual é o cromatograma original que foi utilizado. Diz também qual era o vetor, certo? Qual era a enzima de restrição, qual foi o sítio de clonagem nesse vetor. Todas as informações. E esses valores numéricos aqui, ó, são coordenadas que indicam onde a sequência não é confiável, no começo e no fim, qual é a região que corresponde ao vetor, a sequência do vetor. Então, tudo isso que nós não precisamos analisar manualmente, não há necessidade. Aqui só estamos inspecionando esse arquivo para ver o que tem no seu conteúdo. Esse arquivo também pode ser aberto diretamente por aquele programa de visualização de cromatogramas. O que ele vai fazer? Ele vai abrir esse arquivo, puxar o cromatograma original e sobrepor todas essas informações. Vamos fazer isso então com esse mesmo arquivo, que agora tem algumas coisas extra contidas nele, que a gente pode visualizar aqui. Vamos aumentar um pouco esta janela, assim. Problemas, vamos abrir novamente esse cromatograma aqui, desde que o nosso Windows, que está um pouquinho difícil de lidar com o mouse, não nos atrapalhe. Feito. Então aqui vamos aumentar um pouco a separação. Então o que nós temos? Começando aqui na esquerda, essa área rachurada então que nós temos aqui, essa área rachurada é sequência de baixa confiabilidade, que o programa cortou fora. Então todo esse começo não tem confiabilidade suficiente. Perfeito. Essa área salmão aqui, que vai até esse nucleotídeo, é a sequência do vetor. Tudo isso à esquerda desse C é sequência do vetor. E
Se recordarem lá, CCC, GGG, é o sítio de clivagem de SMA1. Não temos o GGG porque a partir daqui é o inserto, sequência do inserto. Então, aqui temos a sequência do inserto, que vai até um determinado ponto, onde começa o cinza escuro. A partir deste nucleotídeo, o grau de confiabilidade individual de cada um dos nucleotídeos determinados é baixa e o programa cortou isso aqui fora. Isso tudo nós podemos sobrepor então aqui, ó, por exemplo, View Display Confidence. E essas barrinhas e os números é o valor de qualidade do Fred, calculado para cada um dos nucleotídeos. Vejam que ele varia, né? Então, mas em geral essa região está ótima. Às vezes a gente encontra uma região de baixa confiabilidade, como aqui, certo? Aqui assim tem outra região de baixa confiabilidade e o que nós vemos é que tem sobreposição de picos, então é justificada essa baixa confiabilidade. Perfeito? Então, esse aqui é um experiment file que foi gerado pelo PreGap4, esse programa então que analisou cada um dos cromatogramas. Vamos dar uma olhada rápida nos outros cromatogramas então aqui aleatoriamente. Um outro exp file aqui. Aqui temos esse cromatograma, a mesma coisa. Então, nós temos aqui para cada um desses picos, nós temos um valor de qualidade determinada. Muito bem. Então, cada um dos cromatogramas foi analisado individualmente, foi determinada a confiabilidade de nucleotídeo por nucleotídeo, foram cortadas fora as sequências não confiáveis, foi descoberto onde é que estava a sequência do vetor, que também é cortada fora, e o restante é sequência confiável do inserto que foi determinado. E estamos prontos então para passar para a nossa próxima etapa na análise de dados então de sequenciamento. Então, para essa última etapa na nossa análise, nós utilizaremos um programa chamado GAP4. Esse programa então será o responsável pela montagem dessas sequências, ou seja, analisar sequência por sequência de nucleotídeos de cada um dos cromatogramas agora processados com alta confiabilidade nas sequências determinadas e estabelecer as sobreposições entre essas sequências, certo? Então, esse é o trabalho do GAP4. Vamos rodar o programa. Essa aqui é a interface dele, bastante minimalista. Esse programa, então, ele foi projetado para gerenciar uma quantidade enorme de cromatogramas. Para poder fazer isso, ele trabalha com um banco de dados. Então, nós temos que criar um banco de dados onde armazenar todas as informações a respeito de cada um dos cromatogramas e as relações entre eles. Então, vamos criar aqui File, New, e vamos criar um banco de dados lá na mesma pasta onde estão os cromatogramas. Então, vamos lá na nossa pasta onde estão os cromatogramas e vamos chamar esse arquivo de montagem. Muito bem. Feito. Então aqui ele nos diz que criou um arquivo e que está trabalhando lá nesta pasta. Muito bem. Então agora nós temos que fazer a montagem desses cromatogramas. Essa montagem vai ser então usando essa opção aqui de Normal Shotgun Assembly.
né, que é o usual para o sequenciamento de sangue, né, onde então nós determinamos a sequência de nucleotídeos, né, de cada um dos insertos de maneira independente e depois procuramos pelas sobreposições entre essas sequências. Então nós vamos fazer aqui isso. O programa precisa de uma série de parâmetros para poder funcionar. Mas os mais importantes, então, que a gente tem que discutir aqui são esses parâmetros que estão relacionados aqui. Então nós temos que fazer uma pequena pausa, fazer um parênteses aqui e discutir o que são esses parâmetros, porque eles influenciam de maneira muito importante no resultado que vai ser obtido. Então vamos ver os parâmetros usados no alinhamento dessas sequências. Primeira coisa, o que acontece quando nós temos um alinhamento perfeito entre duas sequências? Ou seja, nós estamos procurando por sobreposições entre o final de uma sequência e o início da próxima, né? Sequências diversas, né? Cromatogramas diversos, contendo sequências parcialmente idênticas. O que acontece quando temos um alinhamento perfeito? No caso de um alinhamento perfeito, por exemplo, aqui temos uma sequência, e aqui é o final dela, o começo da outra, e se formos olhar isso aqui em mais detalhes, vemos que o final de uma sequência alinha perfeitamente com o começo da outra. Então toda essa região aqui assim é idêntica, né? Então existe similaridade entre os nucleotídeos de uma sequência e da outra. Este parâmetro aqui assim é o Minimum Initial Match. Então é o alinhamento inicial mínimo que o programa exige para considerar que duas sequências tenham sobreposição entre si. Esse parâmetro, então, o Minimum Initial Match, funciona da seguinte maneira: quanto maior o valor deste parâmetro, mais restringente, mais específico vai ser o alinhamento. Por quê? Estaremos exigindo um maior número de nucleotídeos alinhados para admitir que aquelas duas sequências tenham sobreposição. Ao contrário, quanto menor esse valor, mais abrangente, mais frouxo é o alinhamento. Então, menos específico, né? Mais inespecífico esse alinhamento se torna. Então, esse parâmetro controla a seleção de sequências que podem ser alinhadas. Uma outra coisa interessante é o seguinte: esse primeiro exemplo aqui, que acabamos de ver, admite que as sequências sejam perfeitas, idênticas, né? Nós já vimos que o sequenciamento automatizado contém erros. Nós vimos ali que podemos ter picos mal formados, podemos ter valores com baixa confiabilidade individualmente. Depois a gente discute isso mais adiante, porque que o valor final é confiável. Mas, individualmente, uma sequência pode conter erros. Ela pode ter uma sequência, um nucleotídeo que a mais em relação à outra. Tudo isso é possível. Então, como é que a gente faz um alinhamento prevendo a utilização de preenchimentos, de pads, então? Então, vejamos o seguinte, por exemplo, essas duas sequências. Se formos tentar alinhar essas duas sequências, nós vemos que esses 4 primeiros nucleotídeos são idênticos, assim como esses outros 4. Mas nós temos um T aqui que não está presente nessa outra sequência. Ou pode ser um erro desse sequenciamento aqui que enxergou um T onde não devia,
ou nesse outro aqui que pulou um pico do T, certo? Porque ele estava mal formado, estava espremido entre dois outros. Como é que isso aqui pode ser otimizado, esse alinhamento? Se a gente fizer isso aqui, ó, introduzir um preenchimento, certo? Então nós temos que partir do pressuposto que o programa tem que prever que possa haver imperfeições e que ele vai ter que utilizar esses preenchimentos para otimizar o alinhamento de duas sequências. Senão ele só vai montar o que é absolutamente perfeito. E nenhum sequenciamento é absolutamente perfeito. Então esse é o parâmetro chamado Maximum Pads per Read. É o número máximo de preenchimentos por cromatograma que a gente admite que o programa possa botar, né, adicionar na sequência, sem comprometer a qualidade da montagem. Então, esse parâmetro aqui, Maximum Pads per Read, funciona da seguinte maneira. Quanto maior esse valor, mais abrangente e inespecífico é o alinhamento. Mais frouxo, deixa alinhar coisas não muito perfeitamente. Quanto menor esse valor, quanto menos preenchimentos deixar colocar, mais restringente ele fica, esse alinhamento mais específico. E, finalmente, o programa pede para a gente dizer qual é o máximo de discrepâncias, mismatches, entre duas sequências. O sequenciamento não é perfeito, há erros, e, por exemplo, nós podemos ter isso aqui. Essas duas sequências poderiam ser alinhadas se não fosse por essa discrepância, esse mismatch entre uma sequência e outra. Uma diz que tem A ali, outra diz que tem T, mas o restante aqui na volta é perfeito. Então nós precisamos prever esse tipo de situação e dizer para o programa que ele pode aceitar esses mismatches, essas discrepâncias. E esse é o parâmetro Maximum Percent Mismatch. Qual é o percentual de discrepância máximo que nós toleraremos? Esse valor, então, quanto maior esse valor, mais abrangente o alinhamento. Mais frouxo, mais inespecífico, deixa alinhar coisas que não são muito perfeitas. Quanto menor esse valor, mais restringente, então, mais específico esse alinhamento. E agora, então, a gente pode retornar lá para a utilização do nosso programa. Muito bem, então, voltamos aqui ao programa. Os parâmetros indicados aqui já são os parâmetros ótimos para a montagem, então, de sequências baseadas em insertos clonados em plasmídio. Então, 20 nucleotídeos no mínimo de sobreposição para que o programa comece a pensar em alinhar essas duas sequências. Tem que ter no máximo 25 pads, 25 preenchimentos, então, colocados ao longo de uma determinada sequência para otimizar o alinhamento, e 5% de discrepância, então, entre as sequências para considerá-las como tendo sobreposição, então. Então ele pede aqui o nome dos arquivos que nós vamos analisar. Então vamos clicar aqui em Selection, seleção, e vamos selecionar usando um truquezinho simples do Windows, que é nós temos que fornecer para o programa os arquivos EXP, os Experiment Files. É em cima deles que o programa vai trabalhar. Então a gente digita aqui em File Name, *.exp, aperta Enter e só os EXP ficam selecionados. A gente aperta Ctrl A, seleciona todos e rapidamente adiciona ao programa. Finalmente ele pede um nome de arquivo onde gravar os erros para a gente analisar esse log depois e ver quais cromatogramas têm problemas. Então vamos chamar de erros.txt.
.txt, um arquivo texto. Ok, e acabou. O programa já fez todo o trabalho que ele tinha que fazer. O resultado é essa decepcionante linha preta aqui que fica salmão quando a gente passa em cima. O que significa isso aqui? Se a gente passar aqui em cima, quando passamos, ele já indicou algumas coisas bem interessantes aqui. Por exemplo, ele indicou aqui nessa linha que o número de readings, de cromatogramas, então, de leituras individuais, foi 77, que era exatamente com o que a gente estava trabalhando. E vejam aqui o length, o comprimento, é em nucleotídeos, 6.036. Como nós vimos, cromatogramas individuais obtidos pela técnica de sequenciamento por Sanger, eles têm 700 a 900 nucleotídeos, né? Então veja que agora nós temos uma sequência de 6.096. Por que nós temos uma sequência de 6.096? Por causa disso aqui. Então nós vamos clicar com o botão direito do mouse aqui e pedir para ver os templates, os moldes então usados aqui no sequenciamento. Vou maximizar essa janela. O que nós temos aqui? Cada uma destas setas é um cromatograma individual, certo? E se a seta vai para a direita ou para a esquerda, depende se foi uma fita ou a outra fita que foi sequenciada, né? Lembrem que no sequenciamento de insertos, são sequenciadas ambas as fitas, né, de maneira independente. Então, passando o cursor do mouse em cima de uma seta, lá embaixo aqui, ó, ele nos... Volto ali nele, sem clicar em nenhum outro. Aqui embaixo, ele nos diz... Então, feito. Lá embaixo, ele vai nos dizer qual é o cromatograma, qual é o comprimento dele. Neste caso, lá na linha de base está indicando que é 612 nucleotídeos. Esse outro aqui tem 625, esse outro aqui tem 559. Mas então, essas são as sobreposições entre todos esses cromatogramas individuais, que juntos montam uma sequência completa de mais de 6.000 nucleotídeos, certo? Inclusive aqui a gente pode ligar um crosshair e ver exatamente a sobreposição destes cromatogramas todos. Para cada regiãozinha nós temos vários cromatogramas sobrepostos. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui é, clicando com o botão direito, editar esse contig. Contig é um termo técnico para uma sequência derivada de múltiplas outras que têm sobreposição. Então isso é um contig. São sequências contíguas. Vamos editar. E aqui então nós temos a sequência de cada um daqueles cromatogramas. Vamos ver se o bug aqui do Windows foi resolvido e a gente consegue... Não, a gente não consegue ampliar essa janela. Vamos trabalhar com ela assim. Então o que nós temos aqui? Aqui nós temos cada um dos cromatogramas e o nome dele está indicado aqui na esquerda, o nome do cromatograma, certo? E temos uma linha aqui assim, ó, que é o consenso. O que é esse consenso? É a sequência final derivada das sobreposições dos diversos cromatogramas. Então vejo que praticamente em todas as regiões nós temos múltiplos cromatogramas cobrindo essas regiões. O que nós podemos fazer aqui? Nós podemos ir aqui em Settings e pedir para ver a qualidade utilizando um código de cor. Não foi qualidade. Isso aqui é os disagreements, ou seja, o que um cromatograma está em desacordo com o outro. Ligamos aqui então, acho que o melhor é por
foreground. Agora sim. Então veja, por exemplo, que aqui, ó, este A está em desacordo com os outros cromatogramas que dizem que é C. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, agora sim, é ligar a visualização da qualidade de cada um dos cromatogramas. E isso vai ser então numa escala de tons de cinza. Quanto mais escuro, menos confiável é aquele nucleotídeo, usando a escala do Phred, certo? Então assim a gente pode localizar regiões mais confiáveis, menos confiáveis de cromatogramas individuais. Mas vejam o seguinte, agora nós vamos fazer isso. Nós vamos ligar a qualidade do consenso. Ao fazer isso, fica completamente branco. Por quê? Porque o grau de confiabilidade agora de cada uma dos cromatogramas individuais é utilizado para confirmar uma sequência de consenso que tem 99,999999% de certeza, certo? Então isso só não é verdade. Vou procurar uma região aqui intencionalmente, por exemplo, aqui, ó, onde nós temos uma região coberta só por 1, 2, 3 sequenciamentos. Então aqui temos um leve tom de cinza, certo? A sequência de consenso, então, é exatamente isso. É uma sequência de altíssima confiabilidade, baseada nos cromatogramas individuais e que, devido à sobreposição, ela apresenta um grau de certeza muito grande. Vamos fazer uma coisa aqui. Um cromatograma que já indica aqui pelo tom de cinza de fundo, que é uma região de baixa qualidade, diz que tem um T seguido de um T. Entretanto, 1, 2, 3, 4 outros cromatogramas dizem que é AC. E o consenso diz que é AC, porque foi calculado automaticamente com base nesses resultados. Se nós abrirmos os cromatogramas clicando aqui, nós veremos essa situação. Ali tem um pico do A, C, A, C, A, C. Mesmo visualmente, quem diz que tem um TT é porque tem uma enorme de uma bolha de T aqui assim, que claramente é um erro de sequenciamento. Isso aqui tem baixíssima qualidade, calculada automaticamente pelo Phred, e ele já descartou isso e disse que na sequência de consenso é AC. Então tudo isso é feito de maneira automatizada, né? Primeiro pelo pre-gap4, depois pelo gap4. Aqui temos um outro T que é discrepante, todos os outros dizem que é um A. Vamos abrir isso aqui, dar uma inspecionada. Esse cromatograma diz que é um A, claramente, está ali um pico de A. Esse aqui está um pouco baixo, esse aqui está claro que é um A. Quem é que diz que é T? De novo, um problema lá no sequenciamento, na eletroforese capilar, certo? Agora, o importante de ser visto aqui é que o sequenciamento automatizado comete erros. Temos erros. Olhem só. Aqui, veja só isso aqui. Nós temos erros. Mas os erros individuais dos cromatogramas, eles se diluem devido à sobreposição, à redundância da informação que é obtida na sequência de consenso final, certo? Então essa sequência de consenso tem altíssimo grau de confiabilidade. E na sequência, então, o que nós faremos é extrair essa sequência de consenso e manipular, trabalhar com esses dados aqui desta sequência de consenso. Como é que nós vamos fazer isso? Aqui, File, Save Consensus, Normal. Então, aqui a gente vai extrair essa sequência de consenso. Vamos chamar então de
cons.faz, de FASTA, porque é um formato de arquivo que nós vamos utilizar. Ok. E nós temos então este arquivo agora aqui que foi criado para nós, o cons.faz, que é um arquivo texto contendo a sequência de nucleotídeos do consenso, baseada em todos os cromatogramas individuais que foram estabelecidos. O que resta fazer? Analisar essa sequência e ver o que tem de interessante aqui.